Fala pessoal do Cacto Invest, tudo bem com vocês? Caio Josué aqui e hoje nós estamos trazendo um novo vídeo sobre renda variável, desta feita para tratar sobre a análise de empresas negociadas na Bolsa de Valores sob uma ótica fundamentalista, né? O que é a análise de empresas sob uma ótica fundamentalista? É você, como investidor, de fato analisar a empresa que você está adquirindo ou pretende adquirir a partir dos balanços da empresa, a partir do que a empresa produz no mercado, se é uma empresa de serviço, se é uma empresa de produtos, etc. Então, a análise fundamentalista é, de fato, a análise que o verdadeiro investidor faz, né? É a análise que o investidor faz da empresa que ele pretende adquirir e pretende manter para o longo prazo para pagar ali as suas contas, né? Com os rendimentos que ele vier a oferir ao longo do tempo. Então, se você quer ser de fato um investidor no âmbito da Bolsa de Valores e está ali ao lado das maiores empresas do Brasil, fica até o final, que nós vamos tratar exatamente de como você deve analisar as empresas que você tem interesse para que você evite comprar maus negócios, né? E depois aí você se veja em uma situação de que fez realmente um mau investimento, simplesmente porque não analisou, simplesmente porque comprou a ação da moda, simplesmente porque não fez o seu dever de casa. Então fica até o final do vídeo, que o conteúdo é de extrema relevância para você que pretende se tornar um grande investidor na Bolsa de Valores. Então, pessoal, seguinte, primeiro ponto que nós precisamos conversar aqui é sobre especulação. Muitas pessoas vêm para a Bolsa de Valores com uma ideia completamente equivocada do que é construir patrimônio sólido ao longo do tempo na Bolsa de Valores. A maioria das pessoas pensa que ganhar dinheiro na Bolsa de Valores é comprar a um preço X e vender ao preço 2x, ou seja, ganhar no lucro, né, no ganho de capital a partir da compra e venda. Isso é o que nós chamamos de especulação, né? Você compra aquele ativo que você pensa que vai subir, que vai se valorizar por algum motivo e pretende vendê-lo quando este ativo se valoriza. Vou contar um segredo para vocês. No geral, pessoas com poucos recursos tendem a perder dinheiro na tentativa de operações como essas e acabam por sair da bolsa, mais uma vez chamando a bolsa de cassino. Isso porque fizeram da bolsa um cassino, fizeram da bolsa de valores um local de apostas. A pessoa chegou na bolsa, comprou um determinado ativo, uma determinada empresa, sem analisar os fundamentos da empresa, acreditando por algum motivo que esse ativo iria subir, que ia se valorizar e que iria ser vendido após por um preço maior e ficaria com lucro. Então, isso é uma verdadeira aposta. E neste vídeo aqui nós queremos trazer elementos básicos, essenciais, para que você compre bons ativos e tenha como foco a construção de um patrimônio sólido na Bolsa de Valores. Seja um verdadeiro empreendedor ao lado do acionista majoritário. Concorra com o acionista majoritário para o sucesso da empresa, né? Você tem que ter a mentalidade de sócio. A Bolsa de Valores é um local excelente para você ser empreendedor, participar do sucesso dos maiores negócios do Brasil, se você estiver investindo na B3, ou do mundo, se você estiver investindo em bolsas estrangeiras, de uma forma segura e sem correr o risco do empreendedor. O Luiz Bassi diz uma coisa interessante, né? Que ele pergunta, comparando ali com trazendo o exemplo da Ultrapar, que ele diz: é melhor você ser dono de um único posto de gasolina, por exemplo, ou ser dono de ou ser um pequeno dono de 5.000 postos de gasolina, de forma que você diversifica ali o risco, diversifica todos os riscos do empreendimento. E se você monta uma carteira diversificada, colocando nessa carteira diversos negócios, você está extremamente diversificado ao ponto de não correr nenhum risco na Bolsa de Valores se você
tiver a mentalidade do investidor de longo prazo. Se você aceitar, se você compreender que a renda variável é renda variável, que ela sobe e desce. E que se você escolheu boas empresas, o momento da queda é um momento de oportunidade para você fazer novos aportes, comprar mais da mesma empresa por um preço menor. E aqui nós queremos trazer os instrumentos básicos, né, de análise fundamentalista para você verificar se a empresa atende os mínimos de requisitos para você colocar aí na sua carteira. Tá certo? Então vamos lá. Eu costumo dividir a análise fundamentalista em 3 momentos, né? Ou em 3 aspectos que você deve analisar em uma empresa: governança, lucratividade e preço. Não necessariamente nessa ordem, na verdade, eu coloco muitas vezes a lucratividade primeiro. Por quê? Você analisa a lucratividade. Se a empresa dá lucro de forma consistente e esse lucro é crescente, você passa a analisar os outros aspectos. Se a empresa não dá lucro, eu não consigo enxergar uma razão para comprar aquele ativo. Então, eu quero aqui trazer para a prática com vocês como é que a gente pode analisar uma empresa. Vamos à tela. Inicialmente, quando eu vou analisar qualquer empresa, que aqui podemos chamar de ação, mas lembrem-se sempre, nós estamos analisando uma empresa que existe, que tem funcionários, que há uma série de pessoas e uma linha produtiva trabalhando ali por trás daquele mero ticket de negociação. Mas eu gosto muito de, primeiro, verificar os dados fundamentalistas no site fundamentei.com, certo? Este site tem uma versão gratuita e tem uma versão paga com mais informações. Aqui eu peguei para vocês a Taesa, que na Bolsa de Valores é negociada com os códigos TAE 3, 4 e 11. Para quem não sabe ainda, assiste o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu especifiquei o que significa cada um desses códigos. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica e, como está aqui o próprio resuminho aqui, diz que é focada em transmissão de energia elétrica com margem alta e geração de caixa previsível. Por quê? Para quem não conhece o setor de energia elétrica, nós temos basicamente a produção de energia, a transmissão e a distribuição lá na ponta. Então, uma empresa gera energia, a outra pega essa energia gerada, transmite através dessas linhas de transmissão que estão aqui na imagem, transmite e entrega para as concessionárias de energia que fazem a distribuição. Tá? Então a Taesa está na melhor fase da produção de energia, que é exatamente a transmissão. Ela pega a energia pronta e entrega para a distribuidora que vai trabalhar diretamente com o consumidor. Né? Então, o que é que nós analisamos aqui? Primeiro, vamos analisar na ordem que está no site, certo? Mas lembrando sempre que, por questão de economia de tempo, quando você for fazer suas análises, você pode pular para a lucratividade e se a empresa for lucrativa, você volta aqui para a governança. A Taesa é uma empresa do nível de listagem 2, né? Para quem não sabe, assiste o outro vídeo. O tag along da Taesa é 100%, o ideal é que seja acima de 80%, pelo menos, tag along 100%, tanto nas ações ordinárias quanto nas ações preferenciais. E o free float, que é a quantidade de ações que estão negociadas, as ordinárias é de 37%. E a gente sempre fala que o ideal é que seja superior a 20%, né? E que o total seja superior a 25%. Então, nesse sentido aqui, a empresa está totalmente aprovada para os meus critérios na questão de governança. Tem a participação do governo, e aí há investidores que não aceitam a participação do governo, e há investidores que aceitam. Eu, basicamente, não me sinto incomodado com a participação do governo em empresas, desde que sejam lucrativas e que tenham um objetivo bastante definido e estejam mais afastadas daquela ingerência mais intensa do governo. Né? E aqui nós vamos para a parte de lucratividade. Claro que quando você for analisar, você pode e deve, né, analisar todas essas informações aqui, inclusive os comunicados ao mercado, para você conhecer mais a empresa que você pretende investir. Mas eu quero vir aqui com vocês para
a lucratividade. A primeira coluna que a gente tem a obrigação de olhar é a coluna do lucro líquido, que é essa coluna que eu estou destacando aqui para vocês. O lucro líquido da empresa nada mais é do que o que resta da operação da empresa depois que ela paga toda a sua operação, depois que ela paga todos os seus custos, o que de fato resta como lucro. A Taesa nós podemos ver e dizer que é uma das empresas mais lucrativas da Bolsa de Valores. É incrível como ela consegue ter uma margem de lucro líquido de 65%. E a gente já considera que uma empresa que tem uma margem de lucro superior a 10, 15%, já é uma empresa com lucro aceitável. A Taesa consegue produzir um lucro líquido de 65% da sua receita. Então, é de fato um lucro extraordinário. E aqui nós temos o ROI também, que é o Return on Equity, ou seja, o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que é exatamente qual é o percentual do patrimônio da empresa que ela consegue transformar em lucro. No caso da Taesa, ela consegue aqui facilmente 33% no ano passado e nos últimos 12 meses, aqui um ROI de 27%. E nós dizemos que uma empresa que consegue apresentar um lucro sobre o seu patrimônio superior a 10% é uma empresa bastante lucrativa. Então, que a Taesa é uma empresa lucrativa, nós não temos dúvidas. E nós podemos ver aqui que desde 2010, analisando aqui os últimos 12 anos, é uma empresa que não apresentou prejuízo, pelo contrário, apresentou um aumento nos seus lucros, né? E, historicamente aqui, desde 2006, nunca apresentou prejuízo. Nós podemos ver também que o patrimônio líquido da Taesa, que é a primeira coluna, é crescente, receita líquida da mesma forma crescente. E aqui nós temos o EBITDA, que são os ganhos antes de retirar os juros, impostos, depreciação e amortização, que seria exatamente o lucro operacional da empresa, né? Ou seja, você pega a receita líquida da empresa, paga os custos da operação e você tem o EBITDA. E veja só, o EBITDA da empresa é muito próximo da receita. Por que que isso acontece? Porque a Taesa é uma empresa que praticamente não tem custos. Depois que ela faz aquele investimento de instalação da linha de transmissão de energia, o custo dela é basicamente a manutenção. Então, o custo operacional é muito pequeno, né? Aí depois nós temos aqui depreciação e amortização dos ativos da empresa, que tem que tirar. Veja que como a manutenção da empresa é muito pequena, a depreciação é muito pouca também, né? 14 milhões aqui, 16 milhões comparados aqui a um EBITDA de 3 bilhões de reais, né? Então a empresa quase não gasta com manutenção. Depois nós temos o EBIT, que é exatamente o EBITDA, descontando aqui a depreciação e amortização. Excelente, positivo. Resultado financeiro, que é quanto a empresa paga de juros, né? Se a empresa tem dívida, ela paga juros. E o fato da empresa ter dívida nem sempre é algo ruim. Na verdade, a dívida equilibrada é bom para a empresa, porque nós sabemos que a dívida, né, as despesas com dívida entram na despesa da empresa, descontado ali do lucro, e muitas vezes, né, a empresa paga até menos impostos porque tem essas dívidas, né? Então, às vezes, vale a pena para a empresa se financiar, se endividar de forma sustentável para pagar menos impostos e fazer seus investimentos sem utilizar tanto do lucro, né? Então, aqui paga aqui alguns juros, aí depois paga os impostos, 260 milhões aqui de imposto nos últimos 12 meses, e nós temos aqui o lucro líquido. Isso aqui, 1 bilhão 849 milhões, é o que sobra como lucro líquido da empresa, da Taesa, após aqui pagar todos os custos que envolvem a sua operação, uma margem líquida fantástica de 65%. Então, nós não temos dúvidas que a Taesa é uma empresa extremamente lucrativa, das mais lucrativas da Bolsa de Valores. Vocês podem olhar aí todas as outras empresas, que vai ser muito difícil você encontrar uma empresa com uma lucratividade tão grande quanto a Taesa. Passando aqui para o caixa e a dívida, né, a análise da dívida, nessas três colunas aqui.
Então nós vemos que a Taesa ela tem 1.574 bilhões de reais em caixa e tem uma dívida aqui de 8.473 bilhões de reais. A dívida líquida sobre a EBITDA está dando aqui uma proporção de 2,4, né? E nós consideramos que até 3 é uma dívida saudável, né? Então até 3 vezes o EBITDA é uma dívida saudável. Exatamente por conta do que nós já falamos, que a empresa pode se endividar para se financiar, desenvolver novos projetos, financiar novos projetos e com isso faz até um planejamento tributário. A própria Taesa aqui, ela é uma empresa que opera aqui em torno de 2,3, 2,4, 2,6 na relação aqui de dívida líquida EBITDA, né? Nada fora do comum, tá bom? Então não é uma empresa endividada. Inclusive, se você quiser entender melhor sobre a dívida da Taesa, você pode entrar lá no site de relações com investidores da empresa, basta colocar no Google RI Taesa e lá você vai encontrar todas as informações referentes aos projetos que a empresa vem desenvolvendo, pretende desenvolver e as razões aqui dessas dívidas, tá bom? E que não é espaço para a gente tratar disso porque pretendemos fazer um vídeo objetivo de como fugir das más empresas, né? Fugir dos maus investimentos. E aqui identificar as empresas mais lucrativas e com maior perspectiva de crescimento ou de pagamento de renda para os próximos anos. E por último, eu gosto também de falar aqui da distribuição de proventos, né? Nós gostamos muito de empresas que paguem dividendos. Afinal de contas, nós estamos aqui querendo construir um patrimônio que nos pague, que nos remunere, para que a gente pague os nossos boletos, principalmente quando a gente não puder mais trabalhar. A Taesa aqui tem um payout de 99%, que é o payout, é exatamente o que ela retira dos lucros e distribui para os seus acionistas. Então, nos últimos 12 meses, do lucro da Taesa, que foi 1.849 bilhões, ela distribuiu em dividendos 1.830 bilhões, ou seja, 99% do lucro foi distribuído entre os acionistas. Então, nós vimos aqui, sucintamente, duas partes da análise, né, de uma análise muito breve, que foi a lucratividade e a governança. Mas, por último, nós temos também o preço. Os indicadores de preço eu gosto de analisar pelo site Investidor 10. Todos aqueles outros indicadores que nós analisamos acerca de governança e lucratividade também você consegue encontrar aqui no Investidor 10. Mas eu gosto muito da estrutura apresentada pelo Fundamentei, porque ele nos traz aquela planilha que, como nós vimos, os indicadores eles são decrescentes. Você tem um patrimônio líquido, depois você tem, vamos voltar aqui, a receita líquida, da receita líquida você tem o EBITDA, tira a depreciação e amortização, você chega no EBIT, tira o resultado financeiro, os impostos, você chega no lucro líquido, e aqui você já tem a margem líquida e o ROI. Então, com essa planilha aqui, você já já tem um panorama muito bom acerca da empresa. Você bate o olho aqui, quando você já está adaptado ao ecossistema aqui, você já tem um panorama muito bom acerca da empresa. E aqui, no Investidor 10, nós temos logo de cara alguns indicadores muito interessantes acerca do preço. Mas antes eu quero tratar aqui com vocês do Dividend Yield, já que nós estamos falando sobre distribuição de proventos, né? Nós vimos que a Taesa distribui 99% dos seus lucros em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Quero tratar aqui sobre o Dividend Yield. Hoje a Taesa está com um Dividend Yield espetacular de 17,7%. O que é que significa? Significa o retorno nos últimos 12 meses que a Taesa deu em forma de dividendos e juros sobre capital próprio, dividido pela cotação. Então, 17,7% do valor investido, considerando o valor da cotação hoje, foi distribuído para os investidores em forma de proventos. Se for dividendos, isentos de imposto de renda. Se for juros sobre capital próprio,
tem um recolhimento de imposto de renda na fonte que o investidor nem percebe porque ele recebe isso líquido. Então, assim, um dividendo espetacular, superior à taxa Selic, e que você está investindo em um ativo real, um ativo que existe, não é dinheiro por dinheiro, né? Mas é algo que está ali produzindo alguma coisa e que naturalmente há uma proteção da inflação, porque se a empresa não, o valor da empresa não se corrigir pela inflação, qualquer pessoa em cenário de hiperinflação poderia comprar várias empresas na bolsa de valores, né? Então você tem uma proteção natural da inflação, óbvio, no longo prazo. Sempre lembrem-se que nós estamos falando aqui de investimentos para o longo prazo. Quando a gente fala em análise fundamentalista, em buy and hold, né, comprar as ações para entesourar as ações, nós estamos falando de investimentos para o longo prazo, investimentos para aposentadoria, muitas vezes, né? E só lembrando também mais uma colocação muito importante do Luiz Vaz, é que as ações elas são feitas para comprar. Ações não são feitas para vender, né? Quem investe em ações quer construir patrimônio. Quem investe de verdade, então nós não estamos tratando aqui de especuladores. Quem investe de verdade em ações quer utilizar esse mecanismo para construir patrimônio, porque é a partir de um patrimônio sólido que você vai conseguir lá na frente garantir uma vida com tranquilidade, uma aposentadoria com tranquilidade, sem depender da previdência pública, do Estado, e muito menos de previdências privadas ou previdências complementares, onde você delegaria ali a administração do seu patrimônio a terceiros, que muitas vezes não estão com os interesses extremamente alinhados com os seus interesses. Tá bom? Então, para analisar hoje, uma ação da Taesa custa R$ 34,79, tem apresentado uma valorização nos 12 meses de 12%, e um preço sobre lucro de 6,48%. O preço sobre lucro, a gente pode até colocar aqui nesse ponto de interrogação, que ele nos diz, indica quanto tempo levaria para a empresa comprar a si própria utilizando seu lucro. Demonstra também quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, ele pega a cotação atual e divide pelo lucro por ação. Basicamente, o tempo que você levaria para receber em forma de lucro, né, o valor investido. Aqui no caso seria em torno de 6,4 anos. Né? Então, empresas aí abaixo de 10, com PL abaixo de 10, já são empresas que se demonstram extremamente lucrativas. E o P sobre VP é exatamente o valor patrimonial da empresa, o preço dividido pelo valor patrimonial da empresa. Então, aqui ele nos diz que a cada R$1 de patrimônio, você está pagando 1,72 na cotação. Né? Aqui na análise do P sobre VP, nós temos que lembrar que não é como nos fundos imobiliários, porque a empresa, como ela tem uma perspectiva de crescimento, é natural que os investidores de hoje paguem um valor a mais pelo patrimônio da empresa, porque não é só patrimônio que você compra quando você está comprando uma empresa. Você compra os projetos, você compra o que ainda está para acontecer. Então, assim, uma empresa não se reduz ao patrimônio, diferente dos fundos, né, principalmente dos fundos imobiliários, que aí a análise do P sobre VP é muito mais eficaz e você deve priorizar para aqueles fundos que estejam ali mais próximos de 1. E eu quero trazer aqui com vocês a análise do preço justo pela fórmula de Graham. Benjamin Graham é um investidor, estudioso, autor do livro O Investidor Inteligente, e ele desenvolveu uma fórmula que você pode colocar no Google, fórmula de Benjamin Graham, que você coloca ali algumas variáveis, né? Posso até fazer um vídeo sobre isso, não é o momento, para definir o preço justo de uma ação. Então, o próprio investidor de 10 aqui, para quem tem a assinatura Pro, ele nos traz que o preço justo da Taesa seria de R$ 49,38. Então, isso, e o preço atual é de R$ 34,79, o que indica que, no dia de hoje, pela fórmula de Graham, o mercado está precificando a ação abaixo do seu preço justo. Então, em tese,
pela fórmula de Graham, a ação estaria barata, tá bom? E aqui o investidor 10 traz os outros indicadores fundamentalistas que nós já analisamos lá no fundamentei.com e traz várias outras informações. Queria mostrar aqui vocês também o checklist do investidor Buy and Hold sobre Taesa, né? Então, em todas as empresas, o investidor 10 também traz esse checklist. Se a empresa tem mais de 5 anos na bolsa, se a empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres, ou seja, 5 anos, então ele analisa ali alguns aspectos que nós já analisamos no Fundamentei. E o único que não está marcado aqui é a dívida da empresa menor do que seu patrimônio. No caso aqui da Taesa, nós já vimos que a empresa contraiu dívidas para financiar novos projetos, tá bom? Então, você fazendo esse trabalhinho de casa, verificando tudo isso, você já é capaz de fugir de muita coisa ruim na Bolsa de Valores. Só para comparar, eu quero abrir com vocês aqui uma empresa que fez muito sucesso nos tempos desses. Muitas pessoas perderam dinheiro com o Magazine Luiza. Não sei por que essas pessoas perderam dinheiro, porque o Magazine Luiza era uma empresa que estava nitidamente, para quem fazia esse dever de casa, nitidamente cara. Não justificava pagar R$80 em uma ação de Magazine Luiza que tinha margens de lucro extremamente apertadas. Então, só para vocês verem aqui, vamos lá para a lucratividade de Magazine Luiza, para vocês verem, nos últimos 12 meses, a Magazine Luiza está apresentando prejuízo. Está apresentando um prejuízo aqui de 370 milhões de reais. Veja que a receita líquida de Magazine Luiza é 35 bilhões, mas a empresa tem um custo muito grande, porque isso é comum do varejo, tem um custo muito grande e o EBITDA que sobra aqui é de 1 bilhão. Mas aí depois tem depreciação e amortização de 1 bilhão e 35, sobra um EBITDA de 250 milhões e depois tem um resultado financeiro de 1 bilhão 720 milhões. O que está salvando a empresa ainda é que ela recebeu uma restituição aqui de imposto de 1 bilhão e 100 milhões. Então sobrou aqui um lucro líquido de 370 milhões de reais negativo, né? Que a empresa está no prejuízo em 370 milhões de reais, né? É uma empresa que vinha com dívida equilibrada até 2019, mas aqui em 2022 está com a dívida superior a 3, né? A proporção aqui de dívida líquida sobre a EBITDA. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que a margem líquida da empresa, o que a empresa consegue produzir aqui, em 2011 era 0,2%, 2013 1%, 2014 1%, 2015 prejuízo, 2016 0,9%, 2017 3%, 4%, 5%. A empresa nunca deu lucro superior a 5% de margem e para piorar, o lucro não é estável. Um ano ela dá lucro de 1%, no outro ano dá 3%, no outro ano tem prejuízo. Então, assim, é uma empresa que não se justifica. Quem comprou Magazine Luiza a R$80 e hoje tem Magazine Luiza a R$2, aprendeu a duras penas que não se investe em ações, não se investe em empresas sem fazer o dever de casa, sem analisar os balanços, sem verificar se a empresa dá lucro, se os lucros são consistentes, se a empresa não apresenta prejuízo nos últimos 5 anos, elementos básicos. Então, pessoal, é isso que nós temos para hoje, né? Vimos aqui de uma forma muito simples como analisar uma empresa de uma forma rápida. Primeira coisa, querem ver uma empresa? Olhem o lucro. A empresa dá lucro, esse lucro é consistente. Teve lucro nos últimos 5 anos, o lucro é crescente. Se você passou por tudo isso, aí você passa para as outras análises. Só lembrando outro detalhe aqui. O preço não é o mais importante, principalmente se você quer investir pouco dinheiro. Porque se você vai fazer aportes mensais, R$1.000, R$500, R$2.000 por mês, todo mês, necessariamente você vai pegar diversos preços. Então você vai comprar na alta, vai comprar na baixa.
E aí você deve apenas seguir o seu cronograma de aportes, seguir o seu método. Nós ainda vamos trazer aqui vídeos sobre como estruturar uma carteira, seguir lá o que sua planilha está mandando aportar, onde sua planilha está mandando aportar, e você vai fazer um preço médio muito bom no decorrer aí dos 10, 15, 20, 30, 40 anos de aportes, tá bom? Então, a questão do preço que nós trouxemos aqui é porque se você vai iniciar, você vai começar a aportar em uma empresa, é bom que você compre a um bom preço, né? Mas depois que você inicia em uma empresa, simplesmente siga o seu plano, certo? De aportes. Ou seja, colocou na carteira uma empresa boa, lucrativa, de um setor perene, apenas siga com seus aportes mensais, distribuindo ali conforme as notas que você atribuiu para cada empresa para compor a sua carteira, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, comenta o vídeo, compartilha, diz aqui como é que a gente pode melhorar e a gente continua produzindo conteúdo aqui para o canal, tá bom? Valeu!